Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós vamos continuar a história de Isaías. Isaías, o profeta mais messiânico dos profetas. Sim. Antes eu quero agradecer aos inscritos no canal e quero mencionar um especificamente. Claro, todos vocês são especiais para mim. Mas ontem um comentário em um dos vídeos, alguém se identificou e no primeiro momento eu não lembrava quem era. Como a gente tem muitos seguidores, milhares e milhares de pessoas, aí eu fiquei puxando pela memória e lembrei. Saudações, meu garoto! Foi um prazer encontrá-lo aqui no YouTube. Eu conheci esse menino, hoje já deve estar no segundo... Você está no ensino médio já, fala a verdade. Era criança ainda. E lembrou de mim. Deve ser minha carinha. Mas Deus te abençoa, tá bom, meu amiguinho? Seus familiares, ok? Então você que me conhece, sabe quem eu sou, sabe até meu nome de pia, então pode comentar aí, tá bom? É um prazer ter entrado em contato com tantas pessoas importantíssimas. Eu lembro que quando eu conheci essa cidade, e você precisa saber que eu não estou brincando quando eu digo que nós estamos na cidade mais rica do país. É verdade. Sim, e eles também têm dinheiro. A riqueza dessa cidade, ela é muito parecida com a riqueza da China. Sim, o campeão asiático, o maior país do mundo, tanto em extensão. Eu acho que em extensão não é o maior. Acho que ele perde para a Índia. Mas eu estou falando da China. O maior país do mundo, quase, talvez seja o maior, não lembro agora. Deu tchutchu. E é o segundo maior em população. Acho que ele perde para a Índia. Acho que tem mais indiano do que chinês. E olha que em chinês já tem 1,5 bilhão de pessoas. E a Índia está por esse lado. Tá, também o número varia. Então eles estão tete a tete, disputando quem é o melhor. É claro que a China despontou como no milagre. O dragão despertou. E esse despertamento aconteceu nos últimos 40 anos, 50 anos. E a nossa cidade foi mais ou menos a mesma coisa. Há 40, 50 anos, a nossa cidade era um distrito. Não é bem assim, porque nós já estamos com acho que 70 e poucos anos. Esqueci as lições que eu ensinava. Então, mas quando a cidade se tornou município, ainda levou uns anos para ela compreender que ela seria a cidade mais rica do país. Houve dois fatores que contribuíram bastante para isso: fatores econômicos e fatores políticos, fatores sociais. 3. Econômico. Acredito que lá por volta dos anos 70, a
cidade ela acampou o entreposto da Petrobras, a maior empresa do país. Eu acho que ainda é. Aí tem os fatores políticos. Houve de lá para cá, desde a fundação da cidade, talvez aí nos seus primeiros, na sua segunda ou terceira década, houve uma hegemonia política. Quando eu conheci a cidade, no início do milênio, eu fui mais ou menos entendendo isso, e o fato é que hoje, 20 anos depois, o mesmo grupo político está na cidade. Quem é que manda aqui? E teve um fator muito importante, porque na década de 70, 80, no início dos anos 2000, as pessoas queriam morar perto da capital, porque a capital, que tinha toda a pujança, ainda é a maior cidade do país. E só que as pessoas, os empresários que moravam lá, não gostavam, porque o progresso estava muito grande lá e muito carro na rua, aquelas coisas todas. Então eles vieram para cá e montaram, organizaram um bairro de moradia que depois virou um bairro industrial. Então nós temos, na verdade não é industrial, é comercial, porque a vocação do município aqui, ela é de comércio, é de produtos e serviços. Então a cidade é um centro tecnológico. Ela poderia ser melhor, mas nós poderíamos ter aqui na cidade um grande polo de tecnologias, produzindo foguetes, carros elétricos. Não temos por circunstâncias, que eu também não sei discorrer. O que eu estou querendo dizer é que a cidade cresceu com esses três pilares: economia, conforto de vida social e político. Então, para resumir, hoje ela se coloca como a cidade mais rica do país. Sim, porque é uma cidade relativamente pequena. Nós estamos aí por volta de 300 mil habitantes. Só que o PIB aqui é muito alto. Eu nem lembro mais qual foi o último número que eu ouvi. Não vou falar para não falar besteira, porque o tema do vídeo não é esse. O tema do vídeo é que nós somos uma cidade rica, poderosa, temos quase 200 escolas. E agora vem a minha crítica. Vocês sabem que eu sou terrível. Nós temos 200 escolas. A maioria delas são escolas que dá inveja às maiores universidades do país, tanto as privadas como as públicas. Por quê? Nós temos edificações que não perdem para nenhuma dessas instituições de educação. Só para contar um fato, quando eu comecei a morar aqui no município, em 2000 e pouco, logo depois que eu me mudei para aqui, eu comecei a trabalhar aqui, existia uma escola polo e os alunos eram conduzidos por ônibus. E aí algumas pessoas começaram a reclamar do desconforto dos ônibus. Isso no passado. Hoje os ônibus são todos modernos, com ar condicionado, etc, etc, etc.
Tanto os ônibus de linha, que passou aqui um, como os ônibus escolares, que passaram, eu vou apontar para você. Mas aí, o povo de um bairro mais longe, que estava se sentindo não atendido, foi lá na escola, fizeram um grupo de mães e pais, começaram a reclamar. E aí, a resposta da municipalidade: não, eu não vou colocar mais ônibus não. Vou fazer uma escola aí perto de vocês. Eu fiquei pasmado. A escola foi construída em tempo recorde. Aliás, eu tive a graça de poder participar na festa de inauguração. Fiz um discurso. Você acredita? Naquela época eles deixavam eu falar. Fiz um discurso e a escola está lá, maravilhosa. E todas as escolas na municipalidade são de excelentes qualidades. Eu estava até conversando com um colega e a gente dizia, eu dizia para ele, e eu conheço a rede particular também. Aí eu falava, a nossa rede, ela não deve nada a nenhuma das redes que a gente conhece. Ela tem bons professores, equipamentos de ponta, instalações invejáveis. Inclusive eu trabalho numa escola que foi construída há pouco tempo, acho que não mais que 5 anos. E ontem eu estava fazendo um vídeo, eu estava na frente de outra escola que acabou de ser feita, onde eu também trabalhei nela. Era uma escolinha de bairro e virou um complexo maravilhoso. Então, nós temos aqui o fermento para sermos muito melhores. E aí você pergunta, por que não somos? E aí eu vou dar minha resposta pessoal. Só uma dica, tá? Eu não sou político, nem filho de político. Não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou filho de cantor. Meu pai era cantor em Folia de Reis. Ele tocava violão. Violão ou viola? Não lembro agora. Eu vim para essa cidade faz 23 anos. Foi quando eu conheci a cidade. Eu conhecia o bairro de nome, mas não conhecia a cidade. Eu achava que o bairro era a cidade. Aí eu tive pessoas muito boas que me aconselharam, porque na época eu não tinha formação. Eu tinha formação profissional, já era profissional, e comecei a trabalhar na municipalidade. Só que eu queria mudar de ramo. E aí nós tivemos apoio, a municipalidade nos ajudou, inclusive com dinheiro. A gente tinha desconto na faculdade. E a chefia na época eram pessoas maravilhosas, sabe? Admiro os meus primeiros chefes aqui na municipalidade. Eu acho que eu vou falar o nome deles, porque eles já estão aposentados, eu acho. O Bidu, que você talvez conheça, maravilhoso. O Cavalcante, que também deve estar aposentado. Mas eles falaram assim, ó: você está chegando na cidade mais rica do país. Aí eles falaram, realmente, eles também têm dinheiro. E vocês vão ingressar agora na carreira pública, porque até então eu só tinha trabalhado na empresa privada. Foram quase 20 anos. E aí ele falou assim, ó: a empresa pública tem um problema. Ela não paga bem, ela não dá aumento. O funcionário público sofre. E você, com essa profissão que você tem, na empresa privada você poderia se dar bem. Mas aqui, meu amigo, você quer se dar bem?
Então agora eu vou repassar o conselho que ele passou para nós. Vai estudar, meu filho. Vai estudar. E nós todos, o grupo, era um grupo de 25 pessoas. Todos fomos para a universidade. Nós nos formamos e nos tornamos maravilhosos profissionais. Alguns de nós. E aí saiu tecnólogos, são professores. Aqui nós temos um instituto de tecnologia. Eu só não sei por que essas tecnologias não aparecem, não vira, não sei. Eu suspeito que talvez seja por isso que eu vou falar agora. Quando eu me formei, comecei a trabalhar na área, por coincidência eles formaram uma coisa aqui chamada CAP, Centro de Apoio ao Professor. Eu, como era iniciante, fiquei maravilhado. Oh, que legal! E a gente frequentava. E era realmente um centro de formação continuada, maravilhoso, com mestres, doutores. Era uma universidade dentro da municipalidade. E a gente ia lá toda semana e aprendia coisas e tinha doutores nas áreas específicas para aconselhamento dos professores e tinha cursos regulares. Inclusive, foi lá nesse ambiente que eu conheci a grande universidade brasileira, a maior, né? A USP, porque a municipalidade contratava os professores de lá, não sei que como convênio, eu sei que a USP vinha fazer cursos para nós aqui. Então, eu sou formado pela USP. Mas tudo que é bom dura pouco. E hoje a gente precisa fazer as críticas. O CAP, ele se tornou num braço. Como é que eu vou falar sem ser agressivo? Ele se tornou num braço burocrático da municipalidade. Então, talvez por isso, as nossas escolas, apesar de serem as melhores do país, elas não aparecem, ou uma ou outra, e fazem trabalhos bons, mas são experiências raras. O que deveria ser regra virou exceção. E talvez por isso. Muito bem. Agora vamos entrar num assunto que interessa. Essa introdução ficou... Eu estou igual aquele livro lá, o Papa e o Concílio. Acho que foi o Rui Barbosa que fez. Ele fez uma introdução ao livro, que no final ficou maior do que o livro. E aí ele publicou o livro em dois... Ai, fugiu a palavra. Em 2 volumes. Volume 1 era só a introdução. E o volume 2 era realmente o livro. Muito bem. Até perdi o que eu estava falando. Nós estamos comentando... eu estava falando dos inscritos. Então se inscreva, compartilha. É um conteúdo simples, mas ele é bem... É produzido com todo o coração. Às vezes eu fico olhando no YouTube e eles falam, qual é o seu público-alvo? Vai estar lá. Os meus público-alvo não são os jovens de 15, 20 anos. Eles que falam, mas eu falo para todos. Também para os jovens, como esse menino que lembrou de mim. Muito obrigado. E outra, não se importe se você só tem 10 ou 15 anos ou 20 anos agora. Esse vídeo vai ficar gravado. E daqui a 20 anos
você vai fazer parte do público-alvo. E aí você pode observar os vídeos com mais paciência, tá bom? Porque esse vídeo aqui que eu estou fazendo são para as pessoas que querem ter uma formação de qualidade. Então o que eu estou fazendo aqui, de modo muito simples, singelo, mas de maneira bem certeira, eu estou dando para você a formação que eu tive ao longo dos meus 30 anos, que eu trabalho já com jovens e crianças há mais de 30 anos. Agora lembrei por que eu estava falando isso. Porque eu cheguei num momento que eu queria mudar de profissão. E aí, qual era o conselho que eu tinha? Você vai mudar de profissão, faça alguma coisa, se especialize em alguma coisa, que você faria mesmo de graça. Aí eu pensei assim, o que é que eu sempre fiz de graça e que eu posso receber por fazer isso? Pá, o ensino! Eu sempre ensinei de graça na igreja. Então eu falei, vou me formar e vou ensinar. E aí aconteceu, e eu já estou ensinando já faz 20 e poucos anos. Eu até esqueci o que eu ia falar, mas esquece tudo. É bom que tem aqui o recurso avançar o vídeo. Mas eu estou falando, minha gente, do profeta mais messiânico dos profetas. Eu estou falando de Isaías. E é um conteúdo muito denso. A gente não consegue falar em um vídeo, 2 vídeos, não dá. Porque eu leio o capítulo e vou tentar comentar aqui em 10 minutos, mas não dá. Agora nós estamos comentando o capítulo... Vamos comentar o capítulo 3, é isso? A partir do capítulo 3. Então, Isaías recebe a mensagem, ele é profeta de Judá, Jerusalém, e o que dá a entender aqui é que ele foi o profeta pré-cativeiro. É como se ele estivesse falando, olha, vai acontecer o cativeiro, vocês serão levados para a Babilônia, vocês ficarão presos lá 70 anos. E também dá a impressão que ele ficou vivendo nesse cativeiro. Tanto é que ele foi martirizado, não lembro por quem, a gente vai acabar descobrindo aí. Mas foi pelo fato dele ser religioso. E ele começa descrevendo a situação da cidade de Jerusalém, o país de Judá, Israel. E a coisa estava feia. Por quê? Por que eu falei da cidade rica? Porque Israel era uma cidade rica. Isaías fala, vocês têm muito ouro. Só que com esse ouro, vocês se afastaram de Deus. Vocês começaram a se prostituir. Prostituir aqui no sentido de idolatria. Vocês passaram a adorar os deuses de prata, de bronze, de madeira, de pedra, que você mesmo produz. E isso vai acarretar em perdição. Então hoje a gente lê o profeta Isaías e nós precisamos nos colocar na narrativa, porque esse texto foi escrito há 3.000 anos em outro contexto. Então é impossível a gente não espiritualizar, é impossível a gente não trazer para o nosso contexto. E qual é o nosso contexto?
Rico sou, abastado estou, de nada tenho falta. Sim, porque nós somos Laodiceia, a igreja que vai viver, ou o povo que vai viver no tempo do fim, ou nos últimos dias da saga terrestre aqui, entendeu? E como é que nós estamos hoje? Ricos, jactanciosos. Sim, alguns têm dinheiro, não é o meu caso, mas a gente se sente hostais. Nós temos conhecimento, nós temos muita riqueza, nós temos ruas maravilhosas, parques muito bons. A cidade toda ela é rodeada por ciclovias. Então, se você pegar o jornal, procurar na cidade, você vai ver que é uma cidade ostentadora. E a condição de Israel na época era a mesma. Eles ostentavam, tinha muito. Só que eles tinham um problema. Eles abandonaram ao seu Deus. Eles eram muito pobres quando saíram do Egito. Tiveram que pegar a unha a cidade. Ficaram muito ricos. Salomão enriqueceu muito a cidade, o país. Só que isso os levou à idolatria. E é o que o profeta está falando agora. Pare com isso. Abandone os seus deuses, sejam eles quais forem. Abandone os seus deuses e volte-se para Deus. E aqui ele descreve os homens como homens muito ricos, com muito dinheiro, mulheres abastadas, com muitos sapatos, com muita joia. Eu até achei interessante. É raro você ver os escritores antigos comentar das mulheres. E aqui eles falam: não, vocês são mulheres muito ricas. Tem até o episódio aqui que ele fala, ó, capítulo 4, que naquele dia 7 mulheres procurarão um homem e dirão a ele: sejam nosso marido, nós vamos te sustentar, nós vamos te dar dinheiro, casa, comida e roupa lavada. Você só tem que dizer que é o nosso marido. Eu não sei se era porque o contexto da época, os soldados foram todos retirados, então faltava homens no mercado lá da época. Não sei, mas a gente precisa espiritualizar. Por quê? Porque na profecia, mulher quer dizer igreja. Então são 7 mulheres, são 7 igrejas. São as igrejas da Ásia. As igrejas que simbolizam as igrejas modernas. Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Éfeso, Laodiceia e Filadélfia. Então, somos igrejas. A gente tem que ver que quando está falando de prostituição aqui, quando o profeta fala de prostituição, ele não está falando de prostituição de humanos, não. Está falando da prostituição homem-deus. Quando o homem abandona o seu Deus. Por quê? Simbolicamente, Deus é o marido e a igreja é sua esposa. Quando nós como pessoas vamos caçar outros deuses de pau, pedra e madeira, nós estamos prostituindo, falando figurativamente, tá bom? Então mulher na igreja, na profecia significa igreja. E prostituição significa abandonar ao Senhor. Então você precisa ter isso bem firme na sua cabeça, tá bom?
É claro, havia prostituição naquela época? Havia. Há prostituição na época hoje? Um pouquinho, né? Mas a prostituição que a Bíblia está falando é uma coisa muito maior. É o abandonar de Deus. É confiar na sua própria força, no seu próprio recurso. Eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão, todas as 7 escolas. Não sei por que eu falei 7 escolas. O bicicleteiro passou aqui, deu um grito e me desconcentrou. Então vou ler de novo. O Senhor vai tirar da cidade o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50, respeitável conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente, e dar-lhe-eis mancebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, será um contra o outro, cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Vai ser loucura total. Essa foi a sentença sobre Jerusalém, mas essa sentença vai cair sobre nós hoje. Vamos viver dias de loucura. Estamos vivendo já uma época em que o cachorro está fazendo como é que é? Em que o poste está fazendo xixi no cachorro. As coisas estão invertidas. Está meio esquisito viver hoje em dia. Então aconteceu com Jerusalém e vai acontecer conosco nos últimos dias. E quando alguém for ter com seu irmão a sua casa dizendo: tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão essa ruína, naquele dia se levantará a sua voz dizendo: eu não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou vestido algum. Não me ponhais por príncipe do povo. Eu não quero ser o líder dessa cidade, porque essa cidade está em ruína, a miséria é completa. Como é que você quer que eu seja o seu prefeito? Hoje as pessoas lutam para ser prefeitos. E muitos se perpetuam no poder, mas vai chegar um dia que ninguém vai querer ser prefeito, porque a cidade estará em ruínas, assim como aconteceu com Jerusalém, acontecerá com a nossa cidade, a sua cidade. Isso é espiritualizar a profecia. E aqui lembra que eles falaram? Vocês não estão em condições melhores do que Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que Deus destruiu tudo. A única coisa que vocês estão um pouquinho melhor do que eles é que de vocês eu tirei um remanescente. Eu destruí Sodoma e Gomorra completamente, mas de vocês eu deixei um povinho guardado. E esse povinho estava onde? Guardado na mão de Daniel, guardado com os profetas Jeremias, Isaías. Algum do povo que não foi levado cativo, porque eram muito pobres, eles levavam só os príncipes, tinha dinheiro,
E desse povo, Deus restaurou de novo o povo. E passaram 70 anos, eles voltaram para Jerusalém, restauraram o templo e reconstruíram o país. Então essa reconstrução, ela é cíclica. Deus promete que na destruição haverá salvação. Sempre haverá um remanescente. Então hoje o remanescente é quem? É o novo Israel. As mulheres que estavam caçando maridos significa pessoas perdidas caçando a Deus. Saudações, tudo bem? Entra no canal Vigia das Pessoas. E daí 7 mulheres vão tentar conquistar um homem para chamar de seu. E elas dizem: não precisa fazer nada por nós, basta que tenhamos o seu nome. Agora temos que espiritualizar, porque mulher é profecia, marido, mulher em profecia é igreja, marido em profecia é Deus. Então o que as igrejas modernas, as 7 igrejas da Ásia estão dizendo? Ó Senhor, tira o nosso opróbrio, deixa que nos usemos o seu nome. Não precisa fazer nada por nós, nós nos contentaremos com o seu nome. Então, espiritualizando, o que está acontecendo? Nós estamos nos contentando em ser chamados cristãos. A gente quer controlar tudo como queremos. Não queremos seguir as diretrizes celestiais. Basta para nós o nome de cristão. Mas Deus pede mais. Aí tem a parábola da vinha. E Isaías conta a parábola da vinha. Eu vou ler aqui, você vai entender, depois eu comento. E agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e cercou e a limpou das pedras e plantou de excelentes vides. Oi, bom dia. Entra no canal Vigia das Pessoas. Você decorou? Vigia das Pessoas. E a cercou e a limpou de pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Então, espiritualizando, quer dizer, a história, o agricultor foi lá, plantou uma vinha, fez um lagar, que é onde ele ia colher as uvas, ia esmagar as uvas, só que no final, as uvas só produziu uva brava, que não saía suco. Então essa uva brava era Jerusalém. E espiritualizando, esse agricultor é Deus. E a uva brava somos nós, apesar de todo o carinho que Deus depositou em nós. Eles se perderam, se tornaram uvas bravas. Que mais se podia fazer a minha videira que eu lhe não tenha feito? Como esperando que eu desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Como que eu, acreditando que vocês iam produzir vinho e vocês só produziram vinagre? Agora, pois, vos farei saber
o que eu hei de fazer à minha vinha? Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Eu vou cortar todas as suas folhas, seus galhos, e vou levar para o gado comer. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em desterro. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva. Ora, você não está produzindo? Não haverá chuva. Eu vou cortar todas as plantas e vou dar para o gado comer. E vou fechar o céu, não cairá chuva. E Elias orou e não caiu chuva por 3 anos e meio. Agora, espiritualizando, como o meu povo me abandonou, como aquele povo que se chama pelo meu nome me abandonou, eu vou fechar o céu e não choverá chuva. Não essa que está caindo aqui no solo e molhando, graças a Deus. Mas espiritualizando, é a chuva do Espírito Santo. Como o povo se tornou seco, sem caldo, como uva braba, então não haverá chuva do Espírito Santo. Deus não vai poder trabalhar em nós. É mais ou menos isso que o profeta está dizendo. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Está explicando aqui, tá vendo? E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores do meio da terra. Ai daqueles que só querem mais e mais e mais, e compra todo o bairro, e compra toda a cidade, e todos os lotes já pertencem a alguém, e ninguém mais pode comprar, ninguém mais pode prosperar, é tudo meu. E aí os pobres e miseráveis ficam tudo de fora. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes mansões ficarão sem moradores. É, meu amigo, você mora numa mansão, graças a Deus, mas cuidado, dê fruto bom. Não seja uma uva braba, porque a uva brava não vai produzir vinho bom, e Deus vai te abandonar, e Deus vai cessar a chuva, a sua casa ficará deserta, serão habitadas pelos andantes da rua, pelos bichos. Você será morto e sua família. Acorde, ainda dá tempo. Ah, mas então eu não sou a pessoa a quem Deus está falando, porque eu não moro numa mansão, eu moro numa casinha humilde no bairro. Não, meu amigo, não é dessa casa que ele está falando. Não são das mansões que serão destruídas, porque as choupanas também serão destruídas. Espiritualizando, a casa é o seu corpo, a habitação do Espírito Santo. É nessa casa que Deus quer fazer morada. O templo ficou assolado,
Mas não é desse templo que Deus está falando. Ele quer restabelecer a pessoa como vivente digno diante de Deus. Está entendendo? Ouça o que o profeta está gritando no seu ouvido. Ai dos que levantam de manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta. O cabra senta na roda, chega lá os gelados que eles gostam de beber e fica naquela pataquada até de madrugada, até a bebida perder o gosto, esquenta. É contra isso que Deus está falando. E hoje, a maioria de nós se deleita nisso, em bebedice, em baladas, perda de tempo, harpas, alaúdes, tamborins, pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e suas multidões, e a sua multidão se secará de sede. E isso aconteceu literalmente. O governo de Babilônia veio e pegou todos os nobres, dos quais fizeram parte Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles eram nobres, mas foram tomados à força da sua terra. Todo o seu ouro e prata foi tomado, e eles foram viver como escravos na Babilônia. É isso que Deus está falando aqui, espiritualizando. Se você não tomar tenência, se você não começar a viver vida certa, séria, o inimigo vai arrebatar da sua mão as coisas boas que Deus te dá. E você vai viver com sede de Deus. Você vai viver nas baladas e anoitece e amanhece. Vida sem sentido. A bebida esquenta. Pelo amor de Deus, acorde, meu amigo. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Todo mundo vai ser humilhado, destruído, desterrado. O plebeu, o povo, o operário e o nobre. Naquele dia não haverá riqueza que se sustente, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Essa aqui é uma promessa. Vai chegar uma hora que vai prevalecer a vontade de Deus. O povo vai se converter, não vai ter outro jeito. E a glória do Senhor, a sabedoria, o conhecimento de Deus, encherá a terra, assim como as águas enchem o mar. Não vai ter para onde correr, meu amigo. Então os cordeiros se pacentarão como se em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Essa linguagem aqui é meio... eu não entendo muito bem o que está falando aqui. Porque eu ouvi essa mensagem de manhã na linguagem de hoje.
É tão diferente que parece outro texto. Eu esqueci o que eram os gordos aqui. Mas deve estar falando de bois, crias. Ó. Então os cordeiros se pacentarão como os pastios seus, e os lagares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. O lagar pisado pelos gordos. Eu vou tentar entender o que está escrito aqui, porque não é possível. Os lagares pisados por animais de cativeiro, pelos bois. Servirão de alimento a forasteiros, a estrangeiros. Ouça lá na voz de Cid Moreira, que está trocado em miúdo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Cuidado! A gente pode estar se sentindo mais importante do que é. Não. Que a sabedoria venha do alto, venha do vigia das pessoas. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam a justiça. Aqui está falando do suborno. O juiz que dá ganho de causa ao errado, pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres, como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás na sua ira, mas ainda está alçada a sua mão, e ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia de seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas de seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão e não haverá quem livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Amém. Palavra do Senhor. Aqui o profeta Isaías está descrevendo como será a desgraça quando o povo for levado em cativeiro. Você lembra? Aconteceram 2 cativeiros, o de Samaria por Assíria e o de Jerusalém por Babilônia.
e a desgraça foi total e completa. E a nossa situação, a noite foi curta. Tá abrindo a boquinha de sono. Bom dia, bons estudos. Vão com Deus. E a assolação será completa. A vida ficará tenebrosa. Vocês serão jogados nas fogueiras, porque nem todos os que foram jogados na fornalha se livraram dela. Nem todos que foram jogados na cova dos leões se livraram dela. Então, meus amigos, vamos colocar a consciência para pensar. Vamos pensar um pouco. Será que nós não poderíamos um acidente? O celular leu um tombão, eu consegui recuperar. Até perdi aqui a linha de raciocinação. Ainda há tempo de nos livrarmos do cativeiro de Babilônia. Sim, porque Babilônia ainda vive e ela se levantará contra nós, o povo de Deus. A gente não precisa ir para o cativeiro, mas para isso nós temos que nos pôr diante de Deus, nos prostrar diante de Deus, implorar por misericórdia e livramento. Muito obrigado porque você esteve aqui. Que o Vigia das Pessoas, antes da bênção, amanhã nós vamos fazer o capítulo que eu acho que é o mais maravilhoso de todo o livro de Isaías. O capítulo 6, ele conta como que ele encontrou a Deus, como que Deus teve misericórdia dele. Eu estou ansioso para fazer o capítulo 6. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, assim como teve de Isaías, assim como ele teve do povo de Israel, que trouxe de novo para Israel. Que nós sejamos perdoados. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz.